Olá, aluno! Na aula de hoje, vocês irão aprender a dar nome ou montar um composto orgânico de cadeia aberta, normal, saturada ou insaturada. Muito bem. Nós vamos iniciar com a montagem de uma estrutura atômica através do nome, né? Tem várias atividades que apresentam o nome do composto e pede para que vocês montem a estrutura, né? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eu coloquei aqui, eu falei de uma substância chamada propano. Lembrando que todo nome de um composto orgânico, ele é dividido em três partes: o sufixo, o infixo, que é o meio do nome, o prefixo é o início, o meio e o fim, ou seja, o prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica o número de carbonos. Então aqui nós temos um prop. Se vocês procurarem a tabela de vocês, que vocês vão encontrar no livro didático na página 51, prop, olha só, prop indica 3 carbonos, tá? Então, se vocês perceberem aqui, a professora colocou aqui uma estrutura de 3 carbonos, beleza? O infixo, que é o meio do nome, indica o tipo de ligação. Nessa tabelinha aqui, o AN indica a ligação simples. Aonde é que estão essas ligações simples? Estão entre os átomos de carbono, ó, esse e esse, né? Ou seja, entre os carbonos só tem ligação simples. E o sufixo indica a função. Como nós estamos falando de hidrocarbonetos, HC, tudo acaba com a letra O. Então, nós temos o propano, é uma cadeia formada por 3 carbonos e entre os carbonos tem ligação simples. O restante das ligações para estabilizar os carbonos é feita com hidrogênio. Então, tá aqui, ó, 3 hidrogênios para esse carbono, para esse aqui 2 hidrogênios e para esse aqui também 3. Se vocês têm dúvida na quantidade de hidrogênios para cada carbono, é o seguinte, lembrando que o carbono é tetracovalente, então ele traz consigo 4 elétrons com mais 4 ligações em volta, fecha 8. Estabilidade de um elemento químico é adquirir 8 elétrons na sua última camada. Então, esse aqui já tinha 2 ligações, precisou de mais 2 hidrogênios. Esse aqui tinha uma ligação com mais 3 hidrogênios, fecha 4. Eu posso escrever essa estrutura do propano dessa forma, assim, ou em forma de desenho. Cada extremidade tem um carbono e o do meio, que é um vértice, também é um carbono. Ou seja, isto é a mesma coisa que isto, tá bom? Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é o pente-2-N. Pente. Pente indica 5 carbonos. Tá aqui, ó, pente, para 5 carbonos. Então, eu coloquei aqui para vocês os 5 carbonos. Aí ele traz hífen, hífen 2, hífen de novo. Ele está dizendo que no carbono número 2 tem uma ligação que em significa o quê? Uma ligação dupla, ó, uma ligação dupla. E essa ligação dupla está dizendo que tem que estar no segundo carbono. Eu considerei o segundo carbono contando da esquerda para a direita, mas pode ser da direita para a esquerda. Ela pode estar aqui ou aqui, tanto faz, tá? Desde que coloque no lugar certo. Então, a ligação dupla está no carbono 2. As demais ligações são todas simples, beleza? Obedecendo à teoria do octeto, para estabilizar o carbono, então nós temos aqui 3 hidrogênios, perdão, para esse carbono, um hidrogênio para esse aqui, porque já tinha 2 ligações aqui, dupla, mais uma 3, com mais um hidrogênio 4. A mesma coisa esse carbono. Aqui precisou de 2 Hs e aqui 3. Então, essa estrutura é a mesma dessa, como pode ser dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, entre o segundo e o terceiro carbono, uma dupla. Beleza? Muito bem. Então, para montar uma estrutura, né, uma estrutura orgânica, eu preciso saber das 3 partes que compõem aquele nome, tá? Da mesma forma, eu tenho que ter em mãos a tabelinha de número de carbonos e a desinência, né? Para montar, ou seja, para dar o nome daí para uma estrutura.
Então, o primeiro exemplo que ele usou aqui, nós temos 3 carbonos. Então, 3 carbonos, eu vou lá na tabelinha, eu sei que 3 carbonos tem o prefixo de prop. Então, eu botei aqui, prop. Bom, apareceu uma ligação tripla entre os 3 carbonos. Então, uma ligação tripla tem a desinência in. Eu botei aqui, ó, mais in. E como nós estamos falando só de carbono e hidrogênio, tudo acaba com a letra O. Esse aqui é o propino. Bom, aqui eu quero chamar a atenção. Toda a estrutura orgânica que apresentar 1, 2 ou 3 carbonos, eu não preciso numerar essa cadeia carbônica para indicar aonde ocorre a insaturação. Não há necessidade, tá? Então, junta tudo isso aqui, eu vou chamar essa estrutura, tem o nome de propino. Percebam que no exemplo de baixo, apareceram aqui 6 carbonos e uma insaturação. Aqui eu quero chamar a atenção. Quando uma estrutura orgânica apresentar de 4 ou mais carbonos, eu preciso numerar quando apresentar insaturação, ou seja, ligação dupla ou tripla. Foi o caso dessa estrutura aqui. Aí eu tenho que pensar o seguinte, aonde essa estrutura, onde essa insaturação está localizada? Qual extremidade mais próxima, da direita ou da esquerda? Porque eu tenho que levar em consideração o menor número. Então, a numeração deve iniciar por essa extremidade da direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós começássemos pela ponta esquerda, o que ia acontecer? Esse aqui seria o carbono 1, esse aqui o 2, o 3 e o 4. Daria a insaturação do carbono 4, é um número alto. Então, eu tenho que levar em consideração o menor número, sempre, para a nomenclatura. Então, devemos começar pela ponta direita. Por isso ficou X, porque são 6 carbonos, ó, X para 6 carbonos, beleza? Mais 2, porque está no carbono 2, em, porque é uma ligação dupla, tá aqui, ó, a desinência para ligação dupla é em, tá aqui, né, tabelinha, e termina com a letra O. Para escrever agora dessa forma, eu não posso juntar tudo porque apareceu um número aqui que está indicando a insaturação. Eu tenho que usar o hífen, X, porque são 6, tracinho 2, tracinho eno. Aí aqui no final eu junto tudo. Beleza? A mesma coisa no exercício... Opa, perdão. O terceiro exemplo é o CH4. Para um carbono, o prefixo é met, um carbono. Então, quando eu tenho um carbono só, eu não tenho como trocar o infixo, ou seja, vai ser sempre an e termina com o. Esse é o metano, tá? Conhecido como gás do pântano. Esse gás aqui, vou contar uma historinha breve, rapidinho, é um gás proveniente do aterro sanitário, lixão, né? E também produzido pelos equinos, bovinos, suínos, na produção de gases, né? Através do pum, do arroto. E esse gás, o metano, ele contribui para o aquecimento global, tá? Então, essa fala que eu acabei de terminar aqui, ela traz muito em questões de Enem e vestibular. Fica a dica aí, tá? CH4 é o metano, conhecido como gás do pântano. E é isso. A nossa aula de hoje foi sobre a montagem, né? E dar o nome para essas estruturas orgânicas. Espero ter contribuído. Um grande abraço.